Boa noite. Meu nome é Sérgio Gouveia. Eu estou aqui gravando esse vídeo para levar aos condôminos a resposta que eu dei à empresa Elite Contabilidade. Eles mandaram um e-mail para mim com um edital de convocação para uma assembleia do dia 28. Então eu vou comentar isso aqui e vou dizer como é que foi que eu respondi. Então, essa resposta foi com força judicial, ela foi com força de notificação extrajudicial, tá? Chama-se AR Online o site. Ele tem autorização dos tribunais para rastrear o e-mail, então eles receberam, abriram e leram, então eles estão notificados. Para todos os efeitos jurídicos eles estão notificados. Tá? Eu mandei isso no dia 21/1, hoje, às 9h16 da manhã. Foi entregue. Naquela ocasião está entregue. Agora o status já está como lido. Tá? Então já está percorrido. Então o título da resposta é: ato ilícito com dano moral por empresa que concorre para o crime de estelionato. Brasília, 21 de janeiro de 2025. A empresa Elite, notificação extrajudicial AR Online. A empresa que atua no condomínio do edifício Paneira 1 sem contrato perpetra ato ilícito e causa dano de ordem moral e material. Então, ela perpetra ato ilícito e causa dano de ordem moral e material. Por quê? Porque o artigo 15 da Convenção diz o seguinte: tá? O síndico pode atribuir a terceiros o seu poder administrativo, porém sob sua inteira responsabilidade. Inteira responsabilidade do síndico significa que o condômino não tem nada a ver com isso, porque a inteira responsabilidade é dele. Então o condômino não pode ficar pagando uma empresa que o síndico colocou, mesmo que esse síndico tenha feito uma assembleia onde essa empresa tenha ganho no preço. Não sei se aconteceu isso aqui no condomínio, né? Condomínio garantido, Elite, não sei se teve assembleia. Se não teve, pior ainda, né? Para então prestar serviço sem contrato. Não havendo contrato, não tem relação jurídica. Se não tem relação jurídica, a empresa fica impossibilitada de prestar serviço. Então, não é só acertar o preço, que eu não sei se foi acertado, se não foi, pior ainda, né? Mas é o caso de ter a relação jurídica. O condômino tem o direito, porque ele é o dono do dinheiro, ele tem o direito de estipular cláusulas de punição caso a empresa não cumpra o contrato. É assim com qualquer contrato. O seu contrato de trabalho, lá onde você trabalha, se você trabalha de carteira assinada, não sei, você vai ter lá as cláusulas de punição caso haja quebra de contrato. Se você for comerciante, se você for empresário, está lá o contrato com o seu cliente dizendo que ele vai ter que te pagar porque faltou entregar mercadoria ou atrasou muito, enfim, tem que ter um contrato. E no caso daqui do condomínio, não foi publicado nenhum contrato em cartório. Eu já verifiquei. Então, é ato ilícito. No caso do Jean, pior ainda, porque ele não é síndico, nunca foi, e ele não poderia ter convocado assembleia nenhuma. Mesmo que ele tenha convocado, ele fez a convocação sem assinatura. Todo mundo sabe disso, que aqueles editais que estavam lá no quadro de aviso não tinham assinaturas. Engraçado isso, né? Se eu chegar para um condômino e pedir para ele falar isso para o juiz, ele vai sair correndo contra si próprio, ele vai atentar contra si próprio. E se esse condômino tiver filho e neto, pior ainda, porque ele não pode sair correndo, porque ele perde o direito de se omitir. Mas eu peguei, fotografei e coloquei lá. E ele vai ter que provar que lá no registro daquela assembleia tem a convocação com assinatura. Ele vai poder ir lá no cartório forçar o tabelião voltar atrás para ele assinar? Claro que não. Está lá no registro do cartório que não tem assinatura. E se ele não colocou o edital lá no registro da ata no cartório, pior ainda. Pior ainda. Porque sem o registro do edital de convocação, tá? A gente fica sem saber o que foi votado, o que não foi votado, se houve votação onde as pessoas não foram convocadas para votar e por aí vai. Beleza? Então tá. Então não pode fazer sem contrato. Tá? A comunidade tem obrigação de obedecer à convenção. A comunidade está vendo que não tem contrato e não cobra o contrato, não toma providência. Não cobra o Jean por escrito, com assinatura embaixo, né? E não cobra na justiça o Jean, o que faz da comunidade também, né, uma coisa que não deveria ser, praticando o ato ilícito, contra si próprio, no caso, né? E contra mim, que eu sou aqui, o prédio é uma coisa só, então eu estou aqui dentro, está atentando contra o meu patrimônio, contra os filhos e netos e contra mim. No caso concreto, eu botei no caso concreto, não se trata de apropriação indébita da parte de Jean Lima de Assunção, porque ele não é síndico, é o que eu acabei de explicar agora. No caso concreto, Jean pratica estelionato. Como o Jean não pode ter os recursos do condomínio de forma lícita, então ele pratica estelionato. Certo? A sociedade do condomínio age contra si por medo, preguiça de ler,
ou por qualquer outro motivo que ataque o seu próprio patrimônio, o meu patrimônio e os respectivos filhos e netos. Pai e avô têm o dever legal de zelar e proteger. O prédio necessita urgentemente de um laudo acerca da sua estrutura física, mas a comunidade condominial não ajuda de forma alguma. Sempre entende que a solução deverá advir do outro, então deverá ter um outro. O Sérgio, por exemplo, o outro vai tomar providência. Eu não vou me comprometer, eu saio limpinho, que nem a roupinha que eu saio de manhã, meu carrinho está limpinho, está tudo bonitinho, eu sou homem de bem, eu boto meu óculos escuros, pego o meu carrinho e tal. Como se nada tivesse acontecendo, eu sou homem de bem, não vou me comprometer. O prédio está caindo, e daí o prédio está caindo. Eu tenho dinheiro, eu sou homem de bem, posso comprar 10 apartamentos desses. O Sérgio que se vire lá, com a justiça, com tudo. Eu não vou ajudar o Sérgio de jeito nenhum, é isso que pensa a comunidade. Porque ele grava, eu tenho medo dele porque ele grava, eu não posso gravar, porque depois eu quero voltar atrás, não posso, né? Eu gravei, falei uma coisa, mas depois eu quero voltar atrás, né? Não posso. Muito simples. É só você pedir para eu não gravar, e eu não vou gravar. Você chega, Sérgio, não grava isso aqui, que eu vou conversar com ele. Eu não vou gravar, é evidente. Certo? Manter a palavra, é importante. Beleza? E se você autorizar a gravar e quiser testemunhar a favor do condomínio, me ajudando, melhor ainda. Aqui não se está pedindo favor a ninguém. Eu coloquei lá no e-mail. Aqui atesta-se a mais absoluta falta de responsabilidade de toda a comunidade condominial em relação ao meu patrimônio, o prédio é uma unidade integrada, o que também perfaz ato ilícito, com dano moral à minha pessoa e à pessoa de filhos e netos por força de lei. O item 15 da Convenção afirma que o condômino não tem nenhuma responsabilidade sobre a opção unilateral do síndico quando esse subestabelece os seus poderes administrativos. A Convenção é de obediência obrigatória, de acordo com os mandamentos do Código Civil. Jean colocou 2 empresas com poderes administrativos sem consultar os donos dos recursos. Isso é estelionato. A sociedade condominial nada fiscaliza. Ninguém fiscaliza nada aqui. Nada questiona. Ninguém pode nada por escrito. Fica só de tchutchu no pilotismo. Eu vou falar com Jean. Não vai resolver nada. Tem que escrever e assinar embaixo. Você faz isso? Não. Age contra si mesma, contra a convenção, aqui ela tem a obrigação de obedecer, e eu reforcei, obrigação de obedecer. Artigo 1333 do Código Civil. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Então, o cara que aluga apartamento e o cara que é proprietário tem o dever legal de obedecer à convenção. Está sendo obedecida no condomínio? Não, não está sendo. Jean obedece à convenção? Não, longe disso, muito longe. Doraci Cavalcante Júnior obedeceu à convenção quando ele lá na ata fez o que quis, lá na reunião, cometeu diversos delitos? Não, não obedeceu. Condomínio que se omite comete ato ilícito. Condômino que se omite tem filhos e netos no prédio comete ato ilícito e comete crime de estelionato por desídia, nos conforme do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. O que diz o artigo 13? Você tem o dever legal de obedecer à convenção. Então, se você pode e deve, pelo dever legal, e deve evitar o crime do Jean e não evita, então você comete o mesmo crime do Jean. É o que está acontecendo há 2 anos. Eu denunciei lá no vidro do prédio, em março, que o Jean não era. Isso não é notificação. A pessoa pode dizer, eu não vi. Estava viajando, não vi, nem sei o que esse cara está falando. Beleza. Mas você tem a obrigação de conhecer a convenção. Então, toda vez que tiver um síndico, você tem a obrigação de saber se esse síndico foi eleito ou não. Porque está na convenção. Você não pode se esquivar dizendo, eu não sabia. Não. Isso você não vai poder fazer. Porque você tem a obrigação de seguir a convenção. Certo? Se você vê que tem um documento sem assinatura convocando uma reunião e você não faz nada, então você pactua com aquilo. Você está concordando com aquilo. Se você vai à reunião, você concorda mais ainda com o ilícito. Porque documento que não tem assinatura, você deveria, você é obrigado a saber que documento que não tem assinatura não tem validade nenhuma. O certificado do seu filho lá no colégio veio sem a assinatura do diretor. Como é que você vai apresentar isso no MEC? Como é que você vai apresentar prova de títulos e tal, se não tem assinatura do dono da faculdade, do diretor, não tem assinatura de um preposto, nada. Você vai aceitar isso? Não, para você não. Agora, para o condomínio você aceita, porque o condomínio é bagunça mesmo, né?
Você não mora no condomínio, você mora só no seu apartamento. Seu apartamento é um brinco, tudo limpinho, tal, tudo lavadinho, né? Decoraçãozinha, classe média, né? Tudo bonitinho, sonzinho e tal. Agora o prédio não. O prédio pode cair, que seu apartamento vai ficar flutuando lá no ar, né? Vai lá ficar flutuando. Você vai subir a escada, chegar no apartamento e descer e vai trabalhar limpinho, bota o óculos escuro, pega o seu carrinho, vai passear com pets, né? Eu vou passear com meu pets, sou classe média. Entendeu? É isso. O prédio caiu, mas o seu apartamento vai ficar flutuando no ar. Ele não vai ser atingido de forma alguma. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, se você se omite e tem filhos e netos, você está em curso no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Você podia e devia evitar os efeitos do crime do Jean. No entanto, você se omite. Se você for lá, no parágrafo 2º do artigo 13, você vai ver que ele trata da omissão. A omissão é penalmente relevante. Penalmente relevante. A omissão. É isso. No caso em comento, Jean não é síndico, porque a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios da empresa. Então, a personalidade jurídica da empresa é uma coisa, a personalidade jurídica dos sócios da empresa é outra. Né? O Doraci misturou tudo lá em 31 de janeiro, a lei não permite isso, então é nulo o ato. De acordo com os artigos 166, 168 e 169 do Código de Processo Civil. No último vídeo eu falei que o Código Civil está errado, eu já fiz a errata lá, mas eu quero corrigir aqui de novo. Então é Código de Processo Civil. Da mesma forma que eu falei, artigo 203 do Código Penal, não, é 203 do Código de Processo Penal, beleza? Tá. A ata de 31 de março de 2023 é nula absoluta. Negócio jurídico nulo absoluto não convalesce, não necessita de ação judicial em autos apartados para anulá-lo. Uma vez comprovada a nulidade, o magistrado pode decretar a mesma de ofício, mas se não o fizer, não pode suprir as deficiências, mesmo a pedido das partes. Tá? Então, a nulidade da ata de 31 de janeiro de 2023 não convalesce. Daqui a 100 anos, a ata continua sendo nula. O juiz pode decretar a nulidade caso ele queira. Mas se ele não fizer isso, se ele não decretar a nulidade continua. E ele não pode chegar e escrever nada na sentença dele, na decisão dele, no despacho dele, corrigindo o defeito. Mesmo que a parte peça para ele corrigir o defeito, ele não pode fazer isso. A nulidade continua nula de qualquer jeito. Então o crime do Doraci, o crime do Jean, continuam válidos para sempre. E o crime da comunidade também, principalmente quem tem filhos e netos, continua também válido para sempre. Não adianta tentar se esquivar. Eu vou botar meu óculos escuro, minha roupinha está lavada, tem boa aparência, meu carrinho está lavado, vou sair de manhã, empino o nariz, ou então vou passear com meu pet, né? Vou passear com meu pet. Sou classe média, faço academia, ando de bicicleta. Olha só como é que eu sou classe média. A lei diz que se estiverem ausentes o parcialmente capaz e se não houver vício de consentimento, especificamente quanto ao ato de 31 de janeiro de 2023, a ata daquela sessão é nula absoluta. Então existe um outro critério para avaliar a nulidade absoluta. Todo negócio jurídico onde não participa o parcialmente capaz, todos são capazes ali, e onde não houver vício de consentimento, felizmente, depois que o Doraci falou tudo aquilo, os condôminos ficaram em silêncio e a Assembleia acabou. Então, eles não votaram nada depois daquilo, então não houve vício de consentimento. Se não tem o parcialmente capaz e não tem o vício de consentimento, então aquele negócio jurídico é nulo absoluto. Vai lá no YouTube e vê nulidades no negócio jurídico civil. Põe lá, aí você vai ver o cara falando isso. Vários advogados aí, juristas, estão falando isso. É verdade. Jean não possui legitimidade ativa para convocar a Assembleia, ou seja, ele tem um vício lá na origem que impede ele de convocar a Assembleia do dia 28. Mas tem um documento importante, porque ele confessa que tem dúvida se ele era síndico ou não e pede para você convalidar todos os crimes dele, assumindo com ele a responsabilidade sobre esses crimes. Você vai convalidar? Não sei. Pode ser até que convalide, né? O ruim é o Sérgio, o Jean é bom. Eu vou convalidar todos os crimes que ele cometeu sendo corresponsável pelos crimes dele. Olha que coisa boa, eu me odeio, né? Eu sou aqui do Paineirão, eu me odeio, eu odeio tudo. O Sérgio é ruim, ele é feio, porque ele quer a legalidade. O Jean é ilegal, eu vou no Jean, porque ele tem boa aparência. Bota o óculos escuro dele, lava a roupinha, lava o carrinho, empina o nariz e sai de manhã, né? Classe média, é homem de bem. Tenha paciência, né? Tenha santa paciência. E os senhores sabem disso, né? Jean não possui legitimidade ativa para convocar assembleias, posto que nunca foi síndico. Os senhores sabem disso. Daí o ato ilícito praticado pela empresa Elite.
A infração decorre da obrigatoriedade da empresa elite saber dos termos da convenção do condomínio para o qual presta serviços. Há também o concurso para o crime de estelionato da parte de qualquer um que lesione o condomínio prestando serviço a um estelionatário. O Ministério Público aceitou o pedido de investigação de Jean na condição de estelionatário. Já aceitou. Né? O delegado não abriu o inquérito. A Corregedoria de Polícia Civil pediu para abrir o inquérito contra o Jean. O doutor Hudson Maldonado, que é o delegado da comarca aqui, não abriu o inquérito, prevaricação. Ele não abriu de propósito, para aliviar o Jean, porque ele é classe média, e porque tem o efeito Thaís também, que tumultua tudo. Tá? Ele está sendo investigado na 13DP, esse edital será aditado, quer dizer, eu vou lá e vou anexar esse edital à denúncia, dizendo que ele concorda, que ele tem dúvidas sobre a atuação dele nos últimos 2 anos e está pedindo criminosamente, induzindo você a compartilhar e ser tão responsável quanto ele pelos crimes que ele cometeu. Cabe a você julgar se vai convalidar essa atrocidade contra você mesmo ou não. Porque ele confessa, eu não tenho certeza. Eu preciso da comunidade para convalidar. Se você for perguntar alguma coisa ao Jean, ele vai dizer que o culpado sou eu. Ah, o culpado é o Sérgio, ó. O culpado lá é o Sérgio está culpado. Por quê? Porque ele, não sei se ele está tirando nota fiscal de prestação de serviço, não sei se ele está recolhendo INSS, eu pedi para investigar. O GDF já mandou resposta dizendo que vai investigar ou está investigando. Tá? Se ele não estiver pagando INSS, ele vai embora do condomínio, como fez o Márcio Pascoal. Tchau, tchau, fiz a obra aí, tá tudo caindo, tchau, vocês não vão tomar providência mesmo, né? Então vai embora, tchau para vocês aí. Foi embora o Márcio Pascoal. Ele vai embora do condomínio e você fica com a bucha do INSS na mão para pagar. Aí, como você não vai ao judiciário de jeito nenhum, porque você vai ficar assim, você vai resolver da seguinte forma: no pilotis do prédio, quem vai tomar providência de ter que ir lá correndo para tentar evitar que você pague o INSS, e eu também, eu não vou pagar porque eu tomei a providência, porque você pague o INSS que o Jean deixou de pagar, tá? Vai ser eu. Eu é que vou ter que ir lá fazer isso. Porque você não vai fazer porque você é classe média. Você não pode sujar as mãozinhas. Não quer comprometer. Mas se você tiver filho e neto, mesmo que você não queira sujar as mãozinhas, você está danificando o inocente. Eu quero que você tome bastante atenção com relação a isso. Não adianta você achar que eu sou ruim, porque eu vou te processar. Porque se eu tiver um vazamento na minha parede que interfira no seu apartamento e eu não tomar a providência de consertar o vazamento, você vai simplesmente pedir reparação civil por danos, porque eu estou danificando a sua parede, estou molhando sua sala e eu não quero consertar o vazamento. Ou seja, se eu estou fazendo uma coisa que está implicando em prejuízo para você, você tem o dever e o direito de me processar. Da mesma forma que se você, com a sua omissão, estiver prejudicando o meu patrimônio, a minha laje rachou. Aqui em casa está um chuveiro. Choveu, vai chover aqui dentro de casa. A sua omissão está fazendo chover aqui dentro de casa, porque você não tomou a providência quando eu coloquei aquela porcaria lá no vidro. Então, aquela porcaria que eu coloquei lá no vidro deveria ter chamado a atenção de todo mundo. Todo mundo deveria ter pego o livrinho lá para ver. Aqueles que leram, né? Os que não leram, tudo bem, mas muita gente leu aquilo para verificar se o Jean era realmente o síndico. Eles fizeram isso? Não. Eu vou me omitir, porque se eu pago o condomínio em dia, eu cumpri com as minhas obrigações. Ah, mas o prédio está caindo. Não, eu pago o condomínio em dia. Eu cumpri com as minhas obrigações. O prédio caiu. Ah, não importa. Eu pago o condomínio em dia. Eu cumpri com as minhas obrigações. Você está entendendo? Eu acho que você entendeu, né? É igual a piada do goiano, né? O goiano chegou no médico. O médico perguntou: o senhor é diabético? Não, sou de Goiás. Aí o médico falou: eu acho que o senhor não morou na jogada, não. Não morei mesmo, não. Morei em Anápolis. Pois é, então vamos lá. Depois de 2 anos de ilicitude, sabendo que vai perder na justiça, que poderá ser preso, Jean convoca sua própria vítima a ser cúmplice do seu crime. Somente uma pessoa muito irresponsável convalidaria 2 anos de crime de estelionato. Vai assumir junto com ele o crime. Depois ele vai embora, a bucha fica na tua mão. Você é o responsável, porque você endossou crime, então você é tão criminoso quanto ele. Atenção. Somente uma pessoa muito irresponsável aceitaria uma proposta de cumplicidade para o crime de estelionato. Já houve recusa dessa proposta em sede de audiência de conciliação e o julgamento dos embargos da execução ainda não aconteceu. Quer dizer, ele está tentando se antecipar ao julgamento para que no dia que sair o julgamento ele chegue e fale: tá vendo? A comunidade convalidou, então está tudo valendo. Não adianta, ele não pode convocar a Assembleia porque ele não é síndico. O vício está lá na origem, lá em 31 de janeiro de 2023. Ele não é síndico, ele mesmo confessa que não sabe se é síndico. Se ele fizer isso, nova denúncia ao Ministério Público. Eu já vou botar lá, anexar a denúncia existente e esse edital.
Vai ter uma outra denúncia, porque ele foi tentar iludir o juiz, alterar a verdade perante o juiz, tá? Tendo você como cúmplice, você já vai estar na jogada como criminoso, como ele também, tá legal? Todos aqueles que estiverem na listinha, que foram lá e votaram a favor, eu vou ficar sabendo. Então, tá aí. A convalidação permite imputar todos que convalidarem pelo artigo 29 do Código Penal, concurso de pessoas para o crime. Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a esses combinadas. Quem de qualquer forma concorre para o crime. Se você concorrer para o crime, você está cometendo estelionato. A culpabilidade de quem convalidar o crime de estelionato advém da obrigação dos condôminos de obedecer à convenção. Então, se você tem a obrigação de obedecer à convenção e confessa que não está obedecendo perante o juiz, convalidando isso, se você convalidar, você está confessando, olha, não estou obedecendo a convenção. Então você comete ato ilícito. Você vai confessar por você mesmo, através do seu voto, que você está cometendo ato ilícito. Além disso, os incisos 3 e 4 do artigo 1348 do Código Civil nunca foram obedecidos pelo estelionatário Jean. Ou seja, se ele é o síndico, ele diz que é especialista em síndico profissional, coisa que ele não é, né? Então, se ele é o síndico, ele teria a obrigação de mostrar para a comunidade todos os processos do condomínio. Ele faz isso? Não, ele esconde. Ele esconde porque ele sabe que ele não é o síndico. Então, o estelionatário, ele vai simplesmente te iludir. Por que você não mostra? Por que você não faz uma carta para o Jean perguntando, vem cá, por que você nunca mostrou para a gente os processos de acordo com o Código Civil? Ele vai dizer, o Sérgio é ruim, o Sérgio é feio, o Sérgio é bandido, o Sérgio é não sei o quê, tadinho de mim, tá vendo? Eu sou inocente. Mais ou menos isso que ele vai dizer, tá legal? Ele sempre disse ser síndico, porque ele quer que a comunidade volte no tempo para testar tudo aquilo que ele disse que tinha certeza de ser. Ou seja, ele quer que a comunidade volte no tempo para testar tudo aquilo que ele disse que tinha certeza de ser. Você vai voltar no tempo lá em 2023 para pegar 2 anos de erros do Jean e falar assim, não, eu assumo junto com ele, eu vou convalidar, eu assumo tudo junto com ele. Você vai fazer isso? Não sei. Mesmo que a comunidade cometa a insanidade de convalidar, o ato será nulo em face do vício na origem. Jean não pode convocar a Assembleia. Jean nunca foi síndico do condomínio Paineira 1. Ao submeter a comunidade a esse edital a pedido de cumplicidade de Jean, confessa que sempre soube que nunca foi síndico. Ele está confessando. Da mesma forma que confessa que pratica estelionato há 2 anos. Ele está confessando. Porque se ele assinou conta no BRB, se ele manejou recurso do condomínio, se ele se achou contratando empresa, fazendo obra e tudo, e agora ele chega e fala assim, olha, eu não tenho certeza se eu sou síndico não, eu preciso de você para convalidar. Como assim? Você não tem a prova documental, Jean, de que você é síndico? Não, não tenho, eu não tenho, eu preciso de você para criar essa prova, eu preciso de gerar essa prova, porque senão o Sérgio vai ganhar. E o Sérgio é ruim, ele é feio, ele é ruim, ele vai processar você. E vou mesmo. Eu não minto. Se você continuar se omitindo, principalmente tendo filhos e netos, eu vou te processar. Com Jean ou sem Jean. Se você convalidar ou não convalidar. Fica ao seu critério. Eu não estou te pedindo favor, eu estou exigindo que você cumpra a convenção, que é o que manda a lei fazer. Tá legal? Beleza, né? Tá. Ah, mas é antipática, antissocial. Antissocial é uma ova. Eu não sou antipático nem antissocial coisa nenhuma. Eu quero a legalidade. É você que não toma providência. É você que bota o seu óculos escuro de manhã, roupinha lavada, tudo bonitinho, boa aparência, pega o seu carro lavado, tem que estar lavado o carro, para ir lá, boa aparência, tá? Homem de bem. Pô, tenha paciência, né? Portanto, testemunha é prova de ato ilícito causando dano moral à minha pessoa e também a confissão de concurso para o crime de estelionato da parte da empresa Elite. Providências serão tomadas. Esta resposta ao e-mail da empresa Elite será fixada no vidro externo das 4 palmadas do prédio Sérgio Gouveia. E assim eu acabo de ler a resposta que eu dei à empresa Elite. Boa noite a todos, nada pessoal, tudo institucional. Tudo que eu botei aqui é público, tá? Público, é público. Não cabe reparação de nada se o documento é público, tá? Beleza? Então é público, público. Não cabe reparação civil por nada. E mesmo que coubesse, se você entrar contra mim, né, por reparação civil, você não vai encontrar amparo, porque tudo que eu falei aqui é verdade. Você é omisso. Contra o seu filho, contra o seu neto, principalmente se você tiver filhos e netos aqui dentro. Saúde, paz, boa noite, valeu.